através da rede tvm.com.br, o programa Quarta Dimensão está disponível para o mundo. Os fariseus modernos usam todos os expedientes para afastar a concorrência que prejudica seus negócios. Meu saudoso amigo Osório Santos mantinha letreiro na vitrine da alfaiataria, onde escrevera: fora da caridade não há salvação. Alguém passou e criticou o cartaz do Osório, dizendo-lhe: por favor, não exponha esta inverdade. Você bem sabe, todos nós sabemos, que só Jesus salva. Osório retrucou: eu sei que o último toque será do Cristo, mas sei também que só serão redimidos os solidários. Em última análise, nós entendemos. O temor da concorrência faz estragos nas disposições fraternas de arrecadadores. Eles não gostam de desviar o dinheiro. Foi isto que moveu o amigo do Osório, este sujeito que passou pela frente da alfaiataria, foi com que ele censurasse a propaganda perigosa, porque sempre era um desvio de fundos que deveria ser aplicado lá na igreja. Pela cabeça daquele tesoureiro, só existia a única verdade: todo donativo deveria ser entregue a Deus. Vocês analisem e tomem partido. Cuidando da imagem e do som, agradecemos a ajuda valiosa da equipe TVM. João Luiz Leal manipulando botões, mais o Fernando e o Everton. Com eles na boleia temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Velhos de manhã, jovens à noite. O Crispim dos Anjos me telefonou dia destes com uma convocação urgente. Ele queria conversar comigo. Assistir a palestra versando Felicidade Eterna pela televisão e desejava trocar novas ideias. Crispim tinha pressa. Ele chegou com o Evangelho aberto em Mateus 25, repetindo palavras que o Cristo juiz dirá aos que estiverem à sua direita naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que para vós está preparado desde o começo do mundo. Mateus 25, versículo 34. Perceba, Getúlio, que os salvos serão levados para os céus, contrariamente às suas repetidas afirmações. Ele já começou lançando farpas. Pois eu discordo, Crispim. As palavras do Cristo juiz no texto apontam reino. Não existe referência ao paraíso. Este céu extemporâneo que o seu novo orientador inventou não cabe na minha interpretação nem na Bíblia. Veja que Isaías coloca este reino de após juízo final no chão planetário, mencionando até mesmo atividades para os seus habitantes.
Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Isaías 65, verso 21. Alguém poderá aceitar o sétimo céu atravancado de andaimes, canteiros de obras e colonos manobrando tratores e máquinas agrícolas lá no céu? A linguagem de Isaías fala. E daí? De minha parte, Crispim, eu aposto na verdade incontestável de Isaías profetizando e chuto para escanteio essas divagações desprovidas de qualquer lógica. O atrevimento deste pregador de Araque me forneceu mostra do pano e me surpreende a sua ingenuidade em admitir o despautério. Todo mundo sabe que no paraíso os espíritos não precisarão plantar vinhas, nem construir casas, como descreve o profeta Isaías. Entendemos que após o juízo final, os escolhidos continuarão reencarnando no chão planetário, vivendo e aprendendo. Ninguém sequer imagine que não restem palhas de imperfeições para queimar depois do juízo final. Voltamos ao profeta Isaías para confirmar que o pecado ainda será cometido na nova terra. Porque existem pessoas aí que dizem que acabou o pecado. O juízo final vai acabar o pecado. Vejam o que diz Isaías. Quem pecar, somente aos 100 anos será cobrado. Isaías 65, verso 20. Perceba, Crispim, que contrariamente aos argumentos do seu orientador, o pecado continuará, embora de forma aliviada, porque aquelas pessoas cometerão pecados normais, pecados de pouca monta. Tanto ele será mais raro e menos invasivo, que o Pai Celestial protela o resgate da dívida para além dos 100 anos do pecador. Ele tem um tempo enorme para pagar a conta. Ao bem da verdade, entendemos que algumas falhas ainda precisarão ser corrigidas. Então o pecado vai continuar. Torna-se claro quando entendemos estar desembarcando de mundo de expiação e provas e adentrando o mundo de regeneração. Não esqueça, Crispim, que a terra será promovida. Na linguagem bíblica nós temos a expressão nova terra. Crispim despenca do assento onde se acomodara e ruge como leão no cio. Ele me diz de forma dramática, apoplético e raivoso. Meu orientador apontou argumentos que destroem suas teorias, Getúlio, e você não perde tempo para esperar, porque já logo vem. O Crispim engole a raiva e se equilibra e volta ao debate. Veja, Getúlio, que Jeremias profetiza a terra arrasada. Olhei e vi terra fértil virar deserto e todas as suas cidades derribadas diante do Senhor pelo furor da sua ira. Jeremias 4, verso 22. Olhei e vi que não restavam homens, e as aves do céu fugiram. Jeremias 4, versículo 25. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Jeremias 4, verso 29.
Depois da leitura pausada destes textos escritos por Jeremias, o Crispim me olha demoradamente e retoma a sua postura agressiva. É nesta terra arrasada, Getúlio, tão bem descrita pelo profeta Jeremias, que você teima em colocar os salvos? Você só pode estar perdendo o pequeno juízo que ainda lhe restava, Getúlio. Afinal, Jesus não terá derramado sangue precioso para em seguida nos abandonar nestas ruínas. Crispim, você e o seu novo orientador parecem dispostos a reavivar lamentações de Jeremias para tornar o planeta Terra inóspito. Pois saiba que o próprio Jeremias nos forneceu subsídios mostrando disposição benévola de Jeová. Dentro da mesma predição de catástrofes anunciadas por você, lendo a Bíblia, ele divulgou algo que vocês não viram pela falta de paciência. Por incrível que pareça, achei isto enrustido no trecho usado por vocês para determinar o planeta como inabitável. Por conveniência, vocês omitiram esse detalhe que eu encontrei. Meditem sobre a profecia e conhecerão a disposição divina de higienizar o planeta como nova terra e novos céus em benefício dos escolhidos. Eis o texto. Assim diz o Senhor, pela mediunidade de Jeremias. A terra será assolada, mas eu não a destruirei totalmente. Jeremias 4, verso 27. Depois desta, só me resta aconselhá-lo, Crispim. Deus é justo e organizou o calendário para salvar os filhos. Não cabe a tentativa de arrastar almas egressas de julgamentos para lugar ainda não merecido. Cada um receberá segundo suas obras. Eis os termos adequados que deveremos aceitar, porque eles surgem de Deus. Enquanto imperfeitos, ninguém colocará os pés no paraíso. Devagar com andor, Crispim, que o santo continua de barro. Restará enorme chão para percorrer ainda depois do juízo final. Outros ciclos e outros juízos finais ocorrerão em cada espaço do longo aprendizado em todos os mundos. Não se iluda com jornadas fáceis e rápidas, Crispim. Não se deixe enganar, por favor. E nesse não se deixe enganar, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Por gentileza do João Luiz, ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Obrigado, João Luiz. Para quem não dispõe de tempo para assistir os programas das sextas-feiras, oferecemos a comodidade de 145 exposições na internet e mais as reprises do canal. Desde março de 2015, nossos programas estão sendo colocados na internet para a comodidade dos telespectadores. Atualmente, apesar de aposentado, o amigo Zub é o provedor destas páginas semanais.
no YouTube. Obrigado, Zube. E agora a continuação do tema. Velhos de manhã, jovens à noite. Preservados pela continuidade da vida na Terra, no chão planetário e eventualmente até em outros mundos, os escolhidos do juízo final de cada ciclo galgarão degraus sempre mais altos, porque o nosso progresso é feito degrau por degrau, nós vamos subindo. Nós vamos progredindo espiritualmente. A realidade que os evangelhos apontam é descomplicada. Bem-aventurados os não violentos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Percebam que Jesus não aponta o céu como herança para aqueles que moram no lado esquerdo do seu peito. Ele define o prêmio com clareza. O chão planetário abrigará os mansos pelo tempo exigido para complemento do aprendizado deles. Envolvido pelas visões mal compreendidas de Apocalipse, que o seu novo mentor inoculou na sua mente, o Crispim emerge do caos. Quem crer e for batizado será salvo, diz ele, mostrando os sinais de alguém que acordara de atroz pesadelo. Não tente mudar de assunto, Crispim, eu lhe disse. Crer é palavra linda, mas bem pouco exercitada e menos ainda compreendida. Bastará analisarmos o trecho do Evangelho e descobriremos que existiam descrentes entre os próprios apóstolos de Jesus. Como pode ser tão fácil chegar no céu se os apóstolos não conseguiam entrar no ritmo, apesar de viver ao lado do Cristo? Eu abri o Evangelho e fui soletrando as palavras de maneira vagarosa, olhando firme nos olhos daquele ser humano em permanente crise. Vejam só. Dirigiram-se os 11 discípulos à Galileia, ao monte que Jesus indicara. Logo ao enxergar Jesus, eles o adoraram. Vejam esta frase agora. Alguns, todavia, ainda nutriam dúvidas. Mateus 28, versículo 17. Perceba, Crispim, aqueles 11 apóstolos, como ninguém até hoje, receberam ensinamentos diretamente dos lábios do grande mestre. No grupinho de 11, apesar das lições recebidas, alguns duvidavam. Jesus ressuscitado ainda não fora suficiente alavanca para resgatá-los da descrença. Imaginem nós, então, se nós podemos estar salvos. Isto é um absurdo. O livro sagrado nos lança em rosto essa verdade insofismável das carências humanas. E certas pessoas aceitam que multidões serão levadas para o céu. Só se for o céu da boca da onça. Tome atento, Crispim, e aceite a realidade. Não se atreva sequer tentar me convencer que milhões de crentes de sua igreja serão levados para os céus depois do juízo final. Isto eu não posso aceitar. Eu me consideraria a mais vil e desprezível figura humana se concordasse com esta imagem distorcida dos evangelhos.
Eu reconheço que a fé se encontra entre os componentes da perfeição e aspiro a alcançá-la. Eu tenho vontade de ser bom, mas eu ainda não sou uma pessoa confiável, porque eu tenho meus erros. Da mesma forma, acredito que a jornada será longa, repleta de percalços. O padre Genciano, certa ocasião, disse para a dona Josefina: se a tua fé atingir o tamanho de semente de mostarda, dirás ao monte, transporta-te daí, e ele te obedecerá. Dona Josefina, ao se recolher ao casebre à noite, resolveu experimentar a fórmula do padre Genciano. Com solenidade, ela disse ao monte que existia na frente do barraco: muda de lugar, montanha, desprezível, que me tiras a visão. No dia seguinte, logo pela manhã, ela abriu a janela do barraco e voltou os olhos para o monte. O monte se encontrava no mesmo lugar. Dona Josefina disse com displicência, sem a menor surpresa: eu bem sabia que não passava de enganação. O problema, meus amigos, não se encontra em Dona Josefina, nem no José, nem no Francisco, nem no Getúlio. Quando Jesus revelou nos evangelhos a poderosa força da crença, ele apontava longe, no tempo e no espaço. A evolução leciona a paciência e o aprendizado dos séculos vai nos modificando até alcançarmos o título mais alto, que se diz sapientes. Nós nos transformaremos em seres sapientes. A metamorfose, todavia, não se opera do dia para a noite. Eu lembro palavras dos meus colegas de escola primária, lá no tempo de criança. Quando alguém manifestava desejos impossíveis, a observação do Alcides era sempre a mesma: aquilo não é para os teus bicos. Juvenal. Alcides queria deixar o colega ciente de que a dádiva não era merecida por ele. Ele não tinha estrutura. Ninguém desanime, todavia, julgando-se pária da sociedade ou incapacitado espiritualmente. A jornada é longa, os percalços normais, os fracassos necessários. Ninguém cresce sem provações, nem aprende sem exercícios. Para que vocês relaxem e sejam consolados, eu repito palavras de Jesus que o evangelista João registrou: vós sois deuses. Foram suas palavras registradas no 4º Evangelho 10, versículo 34. Peraí, brada o Crispim eufórico, agora eu te peguei, Getúlio. E eu te pergunto, se você mesmo nos informa que estamos com toda esta bola, por que você não nos nega o direito de morar no céu? Crispim, por favor, escute o que Dona Eulália está dizendo para o filho Alexandre, de 8 anos. Meu homenzinho querido, diz a mãe abraçando a criança, grande e forte serás, e ainda viajaremos juntos até o Pantanal, conforme o seu pedido. Tenha paciência, filho. Ainda não chegou a hora, mas a hora vai chegar. Dona Eulália com certeza esclareceu a sua impertinência, Crispim. Eu estou falando de uma coisa que se chama calendário de progressão, calendário de aperfeiçoamento. Dona Eulália chamou o filho de homenzinho e falou certo.
Jesus nos identificou como deuses e também falou certo, porque nós somos sementes dele. Como filhos de Deus, nós somos sementes divinas. Bastará darmos tempo ao tempo, porém, e tudo irá sendo atualizado. E neste atualizado nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O apóstolo Paulo escreveu. Eu peço bastante atenção nesse trecho de Paulo. Por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Olha, meditem sobre isto. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Tudo isto é destituído de valor e só serve para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23. E o apóstolo Paulo segue na linha da liberdade cristã, determinando: ninguém vos condene por comida ou bebida, a respeito de festa, de lua nova e de sábados. Tudo isso não passa de sombra do que devia vir, porque a realidade é o Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Livros e mais livros se escreveram para complicar as coisas. Jesus desceu à terra para libertar os cativos de tão sufocante cascata de falsas promessas. E Jesus disse para o paralítico: carrega a tua cama. Por mais que aparentem sabedoria, religião pessoal, devoção e ascese, são destituídas de valor e só servem para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículo 23. E depois deste pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema. Velhos de manhã, jovens à noite. O filho de Dona Eulália, passados alguns anos, se tornará homem e ganhará autonomia para viajar sozinho. Já não precisará se albergar debaixo da saia da mãe. A evolução vai mexendo com as estruturas físicas e espirituais. O próprio planeta será nova terra e novos céus. Os céus o rodearão. Essa atmosfera maravilhosa que envolve a terra. E aqui nós teremos uma habitação aprazível para os escolhidos. Então não há necessidade de ir direto para o céu quando nós ainda temos os pés sujos. Algo tem que ser analisado e aceito. Deus não se atrasa nem se adianta. Tudo acontece na hora certa e obedece à vontade do Senhor. Há pouco eu falei 11 apóstolos e criei aqui um certo mal-estar. Os apóstolos são 12, corrigiu o Crispim. Eu senti o prazer dele pela reprimenda naquilo que ele pensou que fosse um erro. Eu não errei, Crispim. Não se faça de desentendido. O texto se referia ao mestre já ressuscitado e Judas já tinha se suicidado naquela figueira.
O meu crítico se escondeu atrás de sorriso amarelo, desenchabido, e demorou algum tempo antes de retornar ao diálogo. Depois ele disse: você sabia, Getúlio, que no dia do juízo final serão exibidos filmes para escrachar a fraqueza dos condenados ao desterro ou à morte? Respondi negativamente e em silêncio. Esperei que o Crispim se chafurdasse no entulho da sua insólita pantomima. Este filme, montado nas esferas divinas, esclareceu Crispim, focaliza as cenas de pessoas salvas que insistiram pela conversão do ímpio. A impenitência de cada indivíduo, desenhada com cores fortes, mostrando a resistência deles e as razões de que tenham sido condenados. Convites para a busca de batismo, advertências para frequentar igrejas, fidelidade como dizimistas e como ofertantes de grossas e grandes quantias, incentivos para que lessem Bíblia todos os dias e mais centenas de recomendações preciosas foram simplesmente colocadas no cesto de lixo pelos ímpios. Tudo desprezado e agora pesando como agravante e causa de perdição eterna. Tudo isto falou o Crispim. Os promotores da pantomima não esqueceram até das conveniências de patrocinar obras para encher o bolso de tesoureiros ávidos. E também a obrigação de assistir programas doutrinários. Tudo isso, segundo a informação do Crispim, flagrado de câmera indiscreta pelos anjos lá no paraíso. Os anjos lá manobrando aquela máquina cinematográfica. Depois da exposição feita, eu senti o Crispim seguro de que eu o lisonjearia pela descoberta desta outra religião que ele agora tinha admitido outra religião, outra crença. Você não acha tais revelações o máximo, Getúlio? Ele me perguntou para me provocar. Todos nós estamos sendo filmados 24 horas por dia, completa o Crispim, e no dia do juízo as notícias serão publicadas. Multidões tomarão conhecimento das suas vergonhas, Getúlio. O que salva os ímpios do escândalo será a morte deles, que ocorrerá em seguida, foi a revelação do Crispim. Os rejeitados pelo Cristo juiz morrerão queimados, diz o Crispim, e logo em seguida o fogo se apagará. Ao contrário da expectativa exagerada do Crispim, eu não tardei a desmanchar o seu ardiloso brinquedo, expondo a minha contrariedade a tudo o que ele falou. Crispim, eu disse, acorde deste sonho louco sem o menor sentido. Você está delirando, homem de Deus, como Dom Quixote avançando contra moinhos de vento. Cuidado para não exagerar na dose do fanatismo, pois o seu despertar de tais fantasias pode terminar desequilibrando sua mente. O próprio Jesus ensinou que o espírito é imortal. Espírito jamais morre, Crispim. Coloque isto na sua cabeça oca. Escute o que Jesus disse com bastante clareza. Não temais os que matam o corpo, mas que não conseguem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar à perdição das provas alma e corpo. Mateus 10, versículo 28. O sentido é claro, Crispim.
O nosso corpo é físico, feito pela natureza e tem prazo de validade. Tudo que é feito pela natureza, tudo que é físico, tem prazo de validade, não tem eternidade dentro dele. Nossas almas, como espíritos feitos pelas mãos do Eterno, da mesma forma como o Eterno fez, da mesma forma viverão eternamente. Ninguém mata aquilo que Deus revestiu de imortalidade. Este é o argumento básico da minha doutrina. Por esta razão eu proclamo e defendo os postulados espiritualistas. Eu sou cristão sem algemas. No Brasil e no mundo apontam-se crentes perfeitos e salvos em tão grande número que parecem estrelas do céu. Coerentes com a realidade do planeta de expiação e provas, nós apontamos o equívoco. Não existe possibilidade de perfeição apontada pelos arautos de novo nascimento. Isto é balela. Não existe. Os alicerces precários de apontar santos, onde santidade não existe, vêm criando gerações de zumbis, aparvalhados e sem rumo. Eu falei agorinha mesmo. Aqueles homens que conviveram com o mestre durante 3 anos, partilhando lições, no fim das contas ainda duvidavam. Jesus sofreu desgosto de carregar no retorno ao 7º céu a lembrança de colégio apostólico descrente. A despeito das evidências, figurinhas que deveriam exemplificar modéstia se declaram salvos, ostentando enorme cara de pau. A frase no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, é indecifrável, porque o nosso autoconhecimento tem sido mínimo. Nós somos aprendizes em termos de vida espiritual, amigos. Esta é a grande e insofismável verdade. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa. E avisamos, ninguém esqueça este encontro semanal da sexta-feira, agora às 16 horas. Já se tornou costume, nas tardes de sextas, o estudo de assunto do Evangelho sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Velhos de manhã, jovens à noite. Falta muito para atingirmos alturas que justifiquem nossa liberdade. Não será neste ciclo que alguém humano adentrará o nirvana. Só o crescimento do nosso perfil, a ampliação da nossa sabedoria e o exercício constante do amor nos libertará dos grilhões. Deus é grande. O homem é demasiado pequeno. O que pensamos sobre nós mesmos pode representar o que desejaríamos ser, mas não é o que realmente somos. Orgulho e amor próprio nos mantêm apegados ao chão planetário, como escravos voluntários de suas benesses. E ainda por cima não reconhecemos a nossa indigência. Encontramos desculpas para obras mal feitas e escondemos os frutos da incompetência.
Ai de nós se não fosse Deus. Por outro lado, se algo desfizer as ilusões de que somos infalíveis, cairemos no lado oposto do abismo. A depressão poderá nos alcançar em seguida. A raça humana ainda não nos preparou para conviver com perdas. Nesta contingência, dobrar os joelhos tem sido a única escora precária do nosso lado, embora poderosa da parte de Deus. A prece é a nossa única ferramenta e ainda não aprendemos a usá-la. Estamos sozinhos na presença de um Senhor poderoso. Indagações inquietadoras reclamam respostas. Serão legítimos os motivos que nos levam a juntar as mãos em oração? Estaremos avaliando devidamente as fraquezas nossas de cada dia? Algo imprescindível se impõe. Ao dobrar os joelhos, precisamos manter absoluta e completa honestidade diante de Deus. Subterfúgios e justificativas não cabem quando nossos olhos estão cravados na imagem divina. Quando voltei os olhos na direção do Crispim, senti pena do pobre homem, pela sua exagerada inocência. Ninguém será feliz enquanto joguete, carregado por todos os ventos. Ele se aproximou e eu senti admiração pelo silêncio com que acompanhou minhas prolongadas reflexões. No entanto, ainda restava algo que eu precisava lhe dizer. Eu tinha a obrigação de advertir aquela alma sonhadora que pisava na calçada enquanto mantinha a cabeça nas nuvens. Crispim se acomodou na banqueta e eu lhe disse: dentre todas as folhinhas que nós arrancamos do calendário, o único exemplar marcará o dia mais importante do ciclo, a volta de Jesus como Cristo juiz. Concordo com você, esclareceu o pobre homem. O nosso Cristo planetário naquele dia vai se comunicar com todos os terráqueos, encarnados e desencarnados. Curiosamente, Crispim, o Cristo juiz, não tocará em nenhuma das transgressões que esse seu filme Piegas aponta como causa da perdição dos ímpios. O meu crítico arregalou os olhos, surpreendido pelas minhas palavras. Eu não tinha pensado nisto, afirma o Crispim, começando a entender as incoerências transmitidas pelo seu novo orientador. O que era importante e deveria ser dito, ele não dissera. O que nada representava em termos de doutrina, ele enfeitara até mesmo usando a arte cinematográfica manipulada por anjos. Isto que não se encontra nos evangelhos, ele expôs com riqueza de detalhes. O principal contido nos ensinamentos dos evangelhos foi esquecido completamente pelo seu novo orientador Crispim. O evangelista Mateus descreveu a cena com clareza. Quando vier o Filho do Homem, ele apartará os cabritos das ovelhas, estas à direita, aqueles à esquerda. Então dirá às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que para vós está preparado desde o começo do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes água, hóspede me acolheste, sem roupas me agasalhaste, enfermo e preso me foste ver. Mateus 25, versículos 31 a 36. Então os justos o interpelarão:
Quando te vimos faminto e te demos de comer, Senhor, com sede e te descedentamos, forasteiro e te hospedamos, doente e preso e te visitamos. E o Cristo responderá com alegria na voz: todas as vezes que fizestes estas coisas ao mais pequenino dos meus irmãos, tais benefícios me alcançaram. Mateus 25, versículos 37 a 40. Perceba, amigo Crispim, se alguém focaliza a volta de Jesus à terra como juiz, para exercer o encargo de separar cabritos e ovelhas, o foco da pregação tem que ser este trecho, e não conversa sobre filme imaginário criado pela cabeça doentia de alguém. Por quê? Por quê, meus amigos? Ora, porque foi a preocupação essencial de Jesus. Se o teu novo orientador omitiu o coração do Teba, Crispim, você se obriga a reavivar sua memória fraca. Eu não escutei Jesus falar em batismo, frequência a cultos, dízimos, ofertas, patrocinadores e seja lá o que mais seja. Naquele momento, o Cristo esqueceu o fariseu do templo que dizimava e jejuava e se voltou para o publicano confessando pecados. Espírito solidário foi o que o Cristo exaltou nas ovelhas e reclamou nos cabritos. Este é o procedimento e o pronunciamento de Jesus no último dia da Terra Velha e no primeiro dia da Terra Nova. Que os sem algemas, meus amigos, meditem bastante sobre estas palavras. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, o nosso agradecimento do fundo do coração pela presença, pela solidariedade, por tudo, que tudo de bom aconteça na vida de todos. Que as famílias gozem de harmonia e paz, que haja saúde, prosperidade em todos os lares. Mas, acima de tudo, meus amigos, muito amor nos corações. Obrigado e boa noite.